Senhoras deputadas, deputados, estimados catarinenses, eu não poderia deixar nessa semana que foi anunciada a proposta de reforma da Previdência de fazer uma análise preliminar daquilo que está sendo proposto pelo governo federal. Penso, senhor presidente, que a proposta nos termos apresentados é um ataque brutal aos trabalhadores brasileiros, especialmente aos mais pobres e de menor renda. Em primeiro lugar, é questionável os números dos déficits que têm sido apresentados, até porque esses números não são amplamente transparentes. Em segundo lugar, é uma pena que a reforma é anunciada quase em forma de terrorismo, como que ou é isso ou acaba o Brasil. Em terceiro lugar, nós até podemos discutir a necessidade de uma mudança previdenciária, de uma reforma da Previdência, porque as leis também mudam e é preciso, às vezes, ao longo do tempo, algumas adaptações. Mas aí chegamos nos termos propostos. É brutal a forma proposta na emenda constitucional encaminhada ao Congresso. Além do que o governo encaminhou a proposta, ontem mandou uma mudança, disse que tinha se enganado, e nos surpreende porque o relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Valduga, o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, ontem já tinha o parecer pronto. Ele mesmo disse, sou o The Flash. O The Flash para ferrar a população brasileira. E menos de 24 horas, ele teria esse parecer, claro, não foi votado ainda, tem discussões, depois vai ter a comissão especial. Mas se nós queremos debater uma reforma da Previdência, nós temos que debatê-la com tranquilidade, com calma, para poder de fato analisar o que é que precisa ser mudado. Tem pontos que são indefensáveis. Exigir que um trabalhador chegue na prática aqui, a 69 anos de idade para pegar a aposentadoria, entre aspas, integral, é brutal. E eu digo entre aspas, integral, porque as pessoas estão dizendo, não, mas daí se trabalhar, pega mais 1%, pega mais 1%, até lá os 69 anos vai chegar, se começou a trabalhar aos 16, vai chegar aos 100%. Não vai chegar aos 100%. Vai pegar 100% da média. Mas a média contará todos os salários. Não mais como é hoje, que os 20% mais baixos são excluídos. Ou seja, aquele salário que ele ganhou lá no início, nos seus 16, 17 anos, um salário talvez menor do que ele vai ganhar 49 anos depois, entrará na média, portanto ele não pegará o seu salário, a sua totalidade, claro, respeitado o teto previdenciário. Portanto, tem inclusive a forma com que ela está sendo apresentada, está deixando, não está esclarecendo bem. E é surpreendente que o relator se intitule The Flash para dar parecer em 24 horas, quando o próprio governo ainda não terminou a sua proposta. A prova disso é que ontem à tarde ele mandou uma alteração na emenda constitucional. Há também uma penalização brutal para as mulheres, que passa a ser equiparado também. A regra de transição também é marota. Primeiro, por exigir um valor excessivo do chamado pedágio.
um pedágio de 50%, onde poderia, se fosse o caso, ter algum tipo de pedágio, mas um pedágio menor, quem sabe até escalonado, de acordo com o tempo. Além do que, esta que tem mais de 45 anos, no caso da mulher, e 50 homem, ao entrar na regra de pedágio, mas no cálculo da aposentadoria, ela ou ele entrará no novo cálculo, ou seja, 51% da média dos salários, e aí acrescidos de 1% do tempo de contribuição. As pensões por morte, fico pensando um casal em que a mulher ou o homem, um deles não conseguiu ter todas aquelas regras de contribuição, trabalhou a vida inteira, mas não contribuiu, ou trabalhou em casa, ou no serviço doméstico, e vem a faltar então aquele que recebe a aposentadoria, e ficará esta pessoa recebendo 50% do benefício, desvinculado do salário mínimo, que poderá inclusive baixar, admitir benefícios menor que um salário mínimo, é voltar a antes da Constituição de 88. Então, o que nós vemos aqui é que a cada item desta reforma proposta, nós podemos fazer uma série de discussões e que levará à conclusão de que estão sendo penalizados os mais pobres, os trabalhadores, aqueles que mais precisam, inclusive, da Previdência. Se precisa fazer algumas mudanças, ora, ninguém se nega de fazer o debate, mas vamos discutir nos termos razoáveis, naquilo que de fato pode efetivamente mudar ou deve mudar, e não nessa brutal penalização. Digo ainda, e para encerrar em função do tempo, cito o caso dos agricultores. A aposentadoria da mulher agricultora e do homem agricultor, como está se propondo também aos 65 anos de idade. E fala-se aquela tabela lá, contribuição a partir dos 16. Nos 16 anos, um agricultor, uma agricultora já está com as mãos calejadas. Aos 65 anos, essas mãos estão doloridas. Esperar-se-á aos 65 anos para atribuir um salário mínimo a esse agricultor. Essa é a reforma que está sendo proposta. Um minuto, senhor deputado. É isso, senhor presidente, senhores deputados, que nós queremos para esse país. É esta a reforma que estão querendo empurrar goela abaixo, e o relator se orgulhando, dizendo: sou o de flash, dei parecer em 24 horas. Nem ele sabia o que estava dando parecer, porque ontem à tarde o governo já mudou a proposta, ou pelo menos alguns itens. Então, senhor presidente, senhores deputados, eu espero que seja debatido sim as propostas de reforma da Previdência, mas não nesses termos e não diante desta brutalidade. Obrigado, senhor presidente.